Olha, a partir de dezembro de 2025, o cenário de seguros no Brasil vai passar por uma transformação daquelas. É como se um novo cronômetro começasse a correr para todas as seguradoras. E as regras do jogo, bom, elas estão prestes a ser reescritas. Vamos entender direitinho o que está em jogo aqui. Vamos pensar no seguinte: e se o tempo, que muitas vezes era um fator que jogava a favor das seguradoras na hora de analisar um sinistro, agora se transformasse numa verdadeira bomba relógio? Se o prazo não for cumprido, as consequências são, digamos, bem drásticas. É essa inversão de poder que está redesenhando todo o mercado. E a resposta para essa virada de jogo tem nome e número. É a Lei 15.040 de 2024. Depois de ficar, acredite, 2 décadas em discussão, essa legislação não veio só para estabelecer regrinhas. Não! Ela veio para impor um ritmo completamente novo ao mercado, com prazos super rígidos e, o mais importante, responsabilidades com consequências bem reais. Ok? Para a gente entender o tamanho do impacto dessa lei, a gente precisa dar uma olhadinha em como as coisas eram antes. O processo de análise de um sinistro, muitas vezes, não tinha aquela clareza jurídica, sabe? Faltava previsibilidade para quem mais precisava, o segurado. Na prática, funcionava assim. Sem um prazo definido em lei, os segurados acabavam ficando num verdadeiro limbo, esperando, às vezes, indefinidamente, por uma resposta. E essa incerteza toda não gerava só ansiedade não, ela ia minando a confiança, que é a base de todo o sistema de seguros. E essa visão do próprio regulador, o Carlos Queiroz, lá da SUSEP, resume bem qual é a promessa da nova lei. O foco aqui não é só burocracia, entende? É sobre reconstruir a confiança, trazendo mais transparência e reforçando o princípio da boa-fé em todo o mercado. Uma das mudanças mais fundamentais que essa lei traz é a separação formal do processo. Não é mais uma coisa só, um fluxo contínuo. Agora a gente tem 2 relógios diferentes correndo ao mesmo tempo, um para a fase de análise e outro separado para a fase de pagamento. E aqui a gente vê essa divisão de forma bem clara. De um lado, a gente tem a regulação, que é o quê? É a fase de investigação, de análise dos documentos, da tomada de decisão. E do outro lado, a liquidação, que é a hora do pagamento mesmo. São 2 processos distintos e cada um agora tem o seu próprio prazo fatal. E por falar em prazos, vamos ao que interessa, o coração de toda essa mudança. Afinal, quais são exatamente esses novos limites de tempo que as seguradoras vão ter que seguir à risca? 30 dias. Guarda esse número. Esse é o novo prazo padrão. A partir do momento em que o segurado entrega toda a documentação que foi pedida, a seguradora tem exatos 30 dias para terminar a fase de regulação, ou seja, para decidir se vai pagar ou não a indenização. Ah, mas e naqueles casos super complicados? Então, a lei abre uma exceção. Para os sinistros que são considerados de alta complexidade, o prazo de análise pode ser estendido para até 120 dias. É um respiro a mais, sim, mas ainda assim é um limite final que não dá para ultrapassar. Essa tabela aqui resume tudo muito bem. Na fase de regulação, a regra geral é 30 dias, podendo ir até 120 nos casos complexos. E um detalhe importante, o cronômetro pode ser pausado, mas só até 2 vezes para pedir mais documentos. Já na fase de liquidação, que é a do pagamento, são 30 dias cravados. E aqui não tem pausa, o relógio não para. Certo, os prazos estão na mesa. Mas e se uma seguradora simplesmente não cumprir? É aí que a lei mostra a que veio, com consequências bem sérias para o atraso. Essa citação da Simone Negrão, da Mafre, é o ponto central de tudo. Presta atenção nesta frase: decadência do direito de recusar a cobertura. O que isso quer dizer na prática? É algo revolucionário. Se a seguradora perde o prazo de análise, ela simplesmente perde o direito de negar a indenização. O pagamento vira obrigatório. Simples assim. Então, para ficar bem claro, atrasou na análise, a consequência é a mais grave de todas. A cobertura se torna obrigatória. Agora, se o atraso for no pagamento, a penalidade é financeira. Uma multa de 2% sobre o valor devido, além, claro, da correção monetária e dos juros. As regras são bem diretas e o impacto vai direto para o bolso. Agora, apesar de todos esses avanços em transparência, os especialistas estão apontando para um desafio bem importante. A lei, do jeito que foi escrita, não faz distinção entre os tipos de seguro na hora de aplicar esses prazos. Isso acaba criando uma situação um tanto quanto curiosa. O prazo para resolver uma batidinha de carro é governado pela mesma lógica do prazo para analisar, por exemplo, um desastre de uma plataforma de petróleo. É uma regra só para sinistros com complexidades totalmente diferentes. Isso nos leva a uma pergunta fundamental.
Para eventos catastróficos, tipo um acidente aéreo ou um grande incêndio industrial, que exigem perícias internacionais, laudos super complexos, será que o prazo máximo de 120 dias é realmente tempo suficiente para uma análise técnica que seja responsável e justa? A grande preocupação do mercado é que, com essa consequência gravíssima de perder o direito de recusar o sinistro, as seguradoras acabem indo por dois caminhos. Ou elas tornam os processos iniciais ainda mais burocráticos para se proteger, ou então elas tomam decisões apressadas, sem a análise técnica profunda que esses casos complexos tanto precisam. Mas olha, independentemente de todo esse debate, uma coisa é certa. A partir de dezembro de 2025, a realidade do mercado de seguros brasileiro vai ser outra. É um novo jogo, com um novo relógio que não para de correr. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, para as seguradoras, o tempo virou um fator de risco. Segundo, para os segurados, aquela incerteza toda deu lugar à previsibilidade. E terceiro, para todo o setor, o nível de exigência de transparência e de responsabilidade subiu, e muito. E fica aqui a questão final para a gente pensar. A lei impôs um novo ritmo, um ritmo mais rápido, mais implacável. Como é que o mercado vai conseguir achar aquele equilíbrio delicado entre a agilidade, que agora é exigida por lei, e a profundidade que é necessária para uma análise justa, principalmente naqueles casos mais cabeludos? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a próxima era do seguro aqui no Brasil.